Carlos Ferreira chegando na área. Ferreirinha, até sentei aqui agora para a gente ficar de igual para igual. Mas eu ainda estou um pouquinho mais alta. Exatamente. Vou baixar esse banco aí. Tem coisa que não tem jeito. Bom dia, Juliana. Bom dia, gente. Olha só, o Paysandu encara um grande desafio amanhã na Copa do Brasil. Aliás, nós vamos ter uma noite de quarta-feira daquelas, né? Porque às 7 da noite, o Paysandu estará em ação no Rio contra o Vasco. Às 9h30 da noite, o Remo estará em ação em Belém contra o Bahia nessa Copa do Brasil. Os bicolores viajaram ontem ao Rio de Janeiro para o jogo desta quarta pela quinta fase da Copa do Brasil. Mais do que nunca, o Paysandu é popular. No aeroporto, os jogadores não conseguiram nem caminhar juntos. Sempre alguém era parado para fazer uma foto. Popularidade justificada. Isso porque no último final de semana o Papão chegou à marca de 5 vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde fevereiro de 2023. E é claro que celebrar um bom momento é necessário, mas sem esquecer das batalhas que virão. Ontem o Paysandu embarcou para o Rio de Janeiro. Na quarta-feira, o adversário será o Vasco da Gama, pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. Sabemos que é um resultado difícil, mas não é impossível, então a gente está bem preparado. Se Deus quiser, a gente vai fazer um jogo muito forte e quem sabe não a classificação, né? E a missão é de fato complicada. No primeiro confronto, vitória vascaína por 2-0 em Belém. Isso significa que os bicolores precisam vencer por 2 gols de diferença para pelo menos levar um confronto para os pênaltis. A gente sabe o que tem que fazer, a gente já tem as nossas ideias de jogos, então a gente está indo bastante forte, bastante focado. E se tem uma coisa que o Paysandu tem feito ultimamente são gols. Foram 18 marcados nos últimos 5 jogos. E se o pé continuar afiado, a esperança para sonhar. Graças a Deus, os atacantes estão muito bem, estão aproveitando bastante as oportunidades, então é trabalhar para que se acontecer alguma oportunidade, aproveitar ela. Bom, vou trazer aqui uma colocação do técnico Júnior Rocha, em determinado momento, numa situação de desafio do Paysandu. Ele disse o seguinte, se a gente não acreditar, tem que parar. Tem que ser confiante. Volta todo mundo para casa e esquece. Não tem papo. Então, acreditar sim, batalhar sim, levar a sério, extremamente a sério sim, se esmerar, ir ao máximo sim nesse jogo contra o Vasco da Gama. Classificação ou não, isso seria uma consequência. Mas o compromisso fundamental do Paysandu no jogo de amanhã é o compromisso da dignidade. É ser um time digno, jogando o melhor do que pode produzir, com a máxima bravura, com a máxima atenção. É um time da Série C, mas é um time da Série C que está na liderança invicto. Só há 3 times invictos na Série C, o Paysandu, o Brusque e o Guarani. E o Paysandu vive um momento que é muito positivo. Se não der, fechou a trajetória na Copa do Brasil, mas é um time comprovadamente vitorioso e lutador, que acredita até o fim, como ficou provado no jogo contra o Anápolis, o gol lá no finalzinho. Não é para se ter confiança, mas é para se ter esperança, né? E esperança, no mínimo, nesse compromisso de dignidade do Paysandu contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. O favoritismo do Vasco é indiscutível, mas você pode ter certeza que o Vasco tem sobre o Paysandu a leitura de um time respeitável. Pois é, né, Ferreirinha? Mas tu falaste, eu digo até além, né? Tem que ter confiança também para passar essa confiança para o jogador também, né? Quando eu falo confiança, é no sentido de, você vai confiar, você vai apostar todas as fichas, aí você tem que ter racionalidade. Tem que se conter. Tem que ter racionalidade. O que é a racionalidade? É reconhecer a superioridade do Vasco em qualquer circunstância sobre o time do Paysandu, reconhecer que o Vasco ganhou o jogo de Belém por 2-0 e no Rio pode até perder por um gol e ainda assim leva a classificação. Então, confiar nessa classificação, a racionalidade manda ficar no limite da esperança. Mas eu coloco o fato de que o Vasco seguramente vai ter muito respeito pelo Paysandu, considerando a trajetória do Paysandu nessa temporada. Pois é, Ferreirinha, e agora você vai trazer as informações para a gente do Remo, que também tem partida aí nos próximos dias.
Amanhã também, né? Contra o Bahia, nessa Copa do Brasil, em situação inversa à do Paysandu. Porque, olha só, o Paysandu é visitante e começa perdendo por 2-0, que foi o placar de Belém. O Remo é mandante e começa vencendo por 3-1, que é o placar do jogo de Salvador. Remo contra o Bahia e o Remo vivendo um momento que é positivo, enquanto o Bahia, sobre o Bahia, ainda hoje aqui no Bom Dia Pará, nós vamos ter o próprio técnico do Bahia, Rogério Ceni, falando das preocupações, dos problemas que o Bahia tem neste momento de crise no Campeonato Brasileiro e na própria Copa do Brasil, a desvantagem em relação ao Remo. Mas são informações que alimentam ainda mais a esperança dos azulinos. Amanhã, 9h30 Mangueirão, Remo e Bahia. Ao ser substituído contra o Palmeiras no último domingo, Zé Wellison foi aplaudido pela torcida do Remo. O volante vem sendo titular nos últimos 5 jogos da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso faz parte do meu trabalho, do meu dia a dia, do que a gente vem trabalhando, tanto eu como os meus colegas de posição. A gente vem disputando essa posição sadia, independente de quem o professor escolher para jogar, a gente vai ter que estar pronto, vai ter que estar preparado para poder jogar, porque são muitos jogos e a gente tem que estar pronto na hora que optar por algum de nós poder jogar, a gente ir lá e dar conta do recado. Então eu fico muito feliz, isso faz parte, um dia você é aplaudido, outro dia você é vaiado, isso é do futebol. Então a gente tem que sempre manter a cabeça erguida, sabendo do que a gente está fazendo e estar com a consciência bem tranquila, que a gente está trabalhando sempre para poder dar o nosso melhor. Aliás, a evolução não apenas do volante, mas de toda a equipe, vem sendo destacada pelo técnico Léo Condé nas coletivas após os jogos. Depois do empate em 1-1 com o Palmeiras, o comandante azulino até fez um comparativo com o Verdão. A gente tem muita coisa para melhorar e evoluir, são 4 meses apenas que essa equipe joga junto, 2 meses e 10 dias que eu estou à frente aqui no comando, não tem mágica. A gente enfrentou uma equipe hoje que tem um treinador que está há 5 anos à frente dela, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, Copa do Brasil, com investimento altíssimo, né? Vai tirar o Marlon do Botafogo por milhões, agora está tirando o Barbosa, e a gente conseguiu gladiar com eles ali de igual para igual. Passado o jogo contra o líder do Brasileirão, o Palmeiras, agora o clube do Remo mira as atenções na Copa do Brasil. Amanhã tem duelo contra o Bahia, e o Leão está na vantagem depois de ter vencido em Salvador por 3-1. E por isso, pode perder até por 1 gol de diferença, que avança de fase no torneio nacional. Jogo caráter decisivo muito grande, vamos enfrentar um grande adversário, que talvez depois de Palmeiras e Flamengo seja o que mais investe aí no futebol brasileiro no momento, né? Por todo o histórico que carrega aí de parceria com o Grupo City, com bons jogadores, com um treinador experiente. E para encarar uma nova batalha não seria nada mal contar mais uma vez com o apoio em massa do Fenômeno Azul. A gente espera o Mangueirão lotado de novo, é um desafio muito grande, quem sabe a gente consiga concretizar aí e colocar o Remo entre os 16 classificados aí da Copa do Brasil, que é a segunda competição mais importante do país. Estádio lotado muito provavelmente, porque o resultado e a performance do Remo diante do Palmeiras certamente animaram ainda mais a torcida remista. Vou colocar números aqui que também são muito empolgantes para a torcida do Remo e principalmente para o departamento financeiro do Remo. O Remo no jogo contra o Palmeiras teve um lucro de bilheteria de R$ 2.800.000. Nesse jogo contra o Bahia, se nós raciocinarmos, colocarmos aqui por baixo, digamos que consiga lucrar aí 2.200.000, faz 5 milhões em 2 jogos de bilheteria. O jogo contra o Bahia, se o Remo conseguir a classificação, tem mais 3 milhões de reais, é a cota da próxima fase da competição, mais bilheteria da próxima fase. Então, arredondando isso aí, é algo acima de 10 milhões de reais que o Remo pode fechar, botar na conta, né, se conseguir confirmar a classificação sobre o Bahia. É um jogo que o Remo precisa encarar com a máxima seriedade, apesar da vantagem que tem, e eu não tenho dúvida de que vai ser assim, com a leitura feita pelo técnico Léo Condé.
sobre o poderio do Bahia. O Remo tem que entender, e está entendendo, que vai enfrentar um dos principais times do momento no futebol brasileiro, embora esse time esteja vivendo uma situação crítica lá, o Bahia. E o que o Remo provou diante do Palmeiras tem que ser levado em conta, né? O Remo enfrentou um protagonista da América do Sul, não é do futebol brasileiro, é do continente. E se impôs dentro de casa, fez um grande jogo, provou de uma vez por todas que está num processo evolutivo e um trabalho que é muito recente, disse aí o Léo Condé, 2 meses e 10 dias de trabalho dele, num processo de reforma da equipe, reforma na forma de jogar, nas peças, recuperação de jogadores, como é muito o caso do Patrick. Há muito êxito nesse trabalho do Léo Condé no Clube do Remo. Aí, quando ele diz sobre evolução, ele disse, esse time tem muito para evoluir. Todos os times, obviamente, vão evoluir na sequência da temporada. Essa é uma temporada atípica, porque o Campeonato Brasileiro vai parar por 50 dias por causa da Copa do Mundo. Nesse período, os times vão se reforçar, o Remo vai ter saída e chegada de jogadores para potencializar a equipe, o técnico vai ter uma intertemporada que vai compensar todos os atropelos da preparação do Remo, então todos os times terão esse mesmo tempo, mas o caso do Remo, a história do Remo indica que o Remo tem talvez a mais larga margem de crescimento. Se ele vai crescer tanto quanto a margem indica, é outra história, mas pelo trabalho que vem sendo feito, pelo tempo que haverá de uma intertemporada, o acréscimo de peças, a tendência é o Remo ter um avanço significativo e chegar com possibilidades de brigar pela permanência na Série A, com certeza, de julho a dezembro, na fase mais decisiva da competição. Então, os torcedores estão otimistas e a festa amanhã vai ser bonita lá no Mangueirão, então, né? Esperamos que antes, durante e depois do jogo, né? É o que todo mundo espera. E, fiquei sabendo que a gente recebeu um recadinho aí referente a um samba que teve semana passada. O samba, que é um quadro que você está trazendo aqui pra gente, para homenagear também os jogadores que estão se destacando na temporada. O que você chamou de recadinho, eu chamo de recadão. Recadão. Estou falando de Marcelo Rangel, o goleirão do Remo, que foi homenageado aqui no Bom Dia Pará, no samba do PP, né? O PP do samba homenageou o Marcelo Rangel na semana passada e o Marcelo Rangel se manifestou. Vamos entender, reviver um pouquinho, um trecho do samba e trazer o Marcelo. Conquistou um coração, 2 acessos no Brasileirão, da C pra B, da B pra A, o Leão Marinho Rangel pela samba. Rangel, ídolo do Baenão, nosso vaqueiro fiel, de joelho às mãos dos céus. Rangel, ídolo do Baenão, nosso vaqueiro fiel, cada defesa ele agradece ao céu. Fala aí, meu amigo PP do Samba, tudo bem? Ouvi a música, ficou show de bola, tá? Muito obrigado aí pela composição. Vou guardar aí com muito carinho, tá? Que Deus continue te abençoando aí e te inspirando aí nas composições. Tamo junto, PP. Valeu! Que legal esse carinho, né? Essa retribuição dele, mandar esse recado aí também pro PP, que deu um show, trazendo essa versão de homenagem aqui pro Bom Dia. Isso, o primeiro homenageado foi o Marcinho do Paysandu, que também gravou o agradecimento, né? E agora o Marcelo Rangel. E o Bom Dia Pará vai manter essa política aqui. A produção do esporte estará atenta ao que vale samba, o PP está atento ao que vale samba. Então, deu samba, tem essa homenagem aqui no Bom Dia Pará. Então, olha, os jogadores fiquem de olho, façam o melhor para aparecer aqui e ganhar um samba. E o legal foi perceber o quanto eles estão curtindo, sabe? O Marcinho disse que ele estava tomando café lá no Paysandu e, de repente, ele percebeu que era assunto, né? E curtiu muito o samba, a homenagem. Certamente o Marcelo Rangel não foi diferente. Pois é, e agora a gente vai então para os times amadores? Opa! Aê, adoro isso aqui.
Olha aí na tela, Repá do Menino Jesus, Vila Brasileira, Irituia. Futebol feminino lá em Irituia. Remo Barcelona. Esse Remo Barça é do Guamá, capital. Clube do Remo do Amapá. Inclusive com alguns jogadores profissionais aqui do futebol do Pará. Estou vendo ali, por exemplo, o Castor do Remo e alguns outros. Então há essa parceria do Remo do Amapá com o Remo do Pará, dos ex-jogadores, o que é muito legal. Isabelense Cinquentão, Santa Isabel do Pará. Tem um cinquentinho ali. Portuguesa, Vila Limodeua, Viseu. São Benedito, Acarajó, Bragança. Seleção Sub-20 de Terra Alta. Sem miséria. Aí é bom. É bom? Fartura. Sem miséria, Curuçambá, Fartura de Ananindeua. gols, será? Fartura de gols com esse sem miséria? Como é que é? Fartura de gols, então, será? Do próprio ou do adversário? Quem vem agora? Time da Boiada, Abaetetuba. Foram eles que disseram, sem comentário. Depois do time da Boiada, Três Santos, Ilha Trambioca, Barcarena. Tem mais ou não? Opa, essa Morreu foi aqui. a última. Terminamos com as meninas do time Três só Santos. o primeiro tempo, né? Só o primeiro tempo. Já tem mais, Ferreirinha. mais, Muito tem obrigada, viu? Já você está de volta Você não aqui quer com a os gente. gols? Ah, Você tem não gols quer agora? desafio? Eu quero. Claro que eu quero, mas estou aqui. Tá me mandando embora, Apostos. filha maior. Não. Fica aqui então. Me conta o que tem mais, que eu quero participar de tudo. Volta pra tela. Opa! William Jacundá, Flamengo Tucuruí. Olha que golão, Foi bonito, rapaz. hein? O ângulo não ajuda, né? Porque a imagem, o movimento dele ali ficou encoberto, mas foi um grande gol do William Jacundá para o Flamengo de Tucuruí. Coronel Barra, do Dinamagna, campeonato do COPM, Ananindeua, a cobrança de falta no ângulo, com precisão e com autoridade de coronel. Itamar Gaudêncio, do Lauro Sodré, também no campeonato do COPM lá em Ananindeua, filmou a imagem da televisão, você está vendo, né? Então, na reprodução do gol, está aí o gol do Itamar Gaudêncio. Importante que mandou pra gente. Anderson Cruz, que foi jogador profissional do Remo, do Academia 40, na cobrança de falta. Fique atento para a cobrança de falta do Anderson Cruz, na especialidade dele, e atenção para o que vem em seguida. O Manuel Neto é filho do Anderson Cruz. Olha. Cobrança de falta, e aí ele honrou o pai. Para a escolinha Seguindo aí RR o Belém. pai. O Wallace José do Flamengo AABB Belém. Era decisão em pênaltis ali. Juan Fabrício, a JR Belém. Aí o garotão. Tava livre. Quase, né? E aí ele bateu de 3 dedos ali. Nicolas Pereira, o neto do Nildo Pereira. Para Tuna, capital. Aí o gol do Nicolas. Fernando Yuri, escolinha donos da bola. Adorei. Criançada tá dando um show aqui nos gols dos amadores hoje, hein, Ferreira? Batida de primeira. Pedro do Mamonas Mosqueiro. O gol do Pedro, a festa da gurizada Adorei o lá nome, do Mamonas. Mosqueiro. Gostou do Mamonas? Aham. Mesmo sendo uma geração mais jovem, né? As crianças já estão aí antenadas e colocaram o nome de Mamonas no time. Amei. Sim, e agora senhora. a gente tem o desafio. Tem o desafio. A sua Minha estreia no primeira desafio. vez participando. Queria te mandar embora, não, Feira. Quero ver o desafio agora. Então Primeira vamos à vez. primeira vez aqui da Juliana. Olha só, isso ocorreu na Inglaterra. Pênalti. Atenção, porque tá aí sai a cobrança do pênalti, mas nesse momento a gente frisa a imagem. E as hipóteses vão justificar esse vídeo, tá? O goleiro vai defender, essa bola vai para o alto, vai parar na lua. A letra C é muito boa. No chute vai sair a chuteira do atleta? Ou será que vai sair um gol de contra-ataque em pênalti? Eu vou nascer porque eu achei ótima essa C aí. A gente nunca sabe, né? É sempre uma surpresa esses teus desafios. Então, eu vou na que eu acho mais absurda, que é a letra C. Chutou e aí saiu a chuteira do cara, do jogador. Então, daqui a pouco eu volto. Será? Eu volto, trago o lance completo e vocês vão conferir a estreia da Juliana, se ela foi bem ou se foi mal.
E aí você também pode participar enviando para o nosso WhatsApp 99430002 o que você acha também, qual dessas alternativas foi o que de fato aconteceu nesse lance aí. Será que saiu a chuteira dele? Estou apostando nessa. Mas a gente vai ver nos próximos blocos. Até mais, Ferreirinha. Valeu. Carlos Ferreira chegando novamente por aqui. De volta, né, Ferreirinha? Bom dia novamente. Bom dia de novo para você. Bom dia de novo para todo mundo. Começando com Amadores? Na hora e na tela. Olha os amigos do Gilberto Bebezão, em Marabá, para abrir o desfile do segundo tempo. CRB é de Bragança, time rubro-negro Bragantino. EJC, Bengui, Belém. Família Chegados, Marituba. O EV Sport é de Igarapé-Miri. Família Formigão, de Iguaraci. Se meteu com esse time, vai se ferrar, né? Fute Resenha, de Marapanim. Grêmio Master, de Marituba. Galácticos, campeão Master de Soure. Amigos da Farra, Abaetetuba. Tem vaga nesse time aí, Juliana? Será que eu aceito? Eu tô meio cansada de manhã cedo assim, mas final de semana até rola. Fim de semana. Aí é que rola. O que você traz pra gente agora, Ferreirinha? Agora eu vou te desafiar, né? Opa, resultado do nosso desafio agora, então. Primeiro vamos relembrar aqui o desafio Bora. de hoje. Lá na Inglaterra rolou isso aí. Né? Até agora, tudo normal. Pênalti, jogador preparado para cobrar, a gente frisa a imagem, mas aí você fica atento agora às hipóteses e vê que o lance é diferente. O goleiro defende, essa bola vai para o alto, vai parar na lua. No chute, escapa a chuteira do homem do chute. Foi o que eu apostei aí, letra C. Ou sai um gol em contra-ataque, num pênalti, imaginem vocês. O Sidney chegando aí, ó, um comentário que a gente recebeu, uma aposta, letra D, com certeza. Ele está com certeza de que foi gol em contra-ataque. Agora, o Evaldo Moraes está na minha, viu? Opção C, no chute sai a chuteira. Ele está comigo nessa. Tem mais aí, ó. Opção B, o Francisco da Batista Campos está dizendo que a opção B, a bola vai para o alto, vai para a lua, Ferreirinha. O cara chutou, foi para longe. O jogador chutou, foi para longe. E, ó, desafio de hoje, segundo o Wanderson, é a letra D, gol de contra-ataque. Já tem 2 letras C. Ó, mais uma agora, 3, contando comigo já. O Paulo de Castanhal também acha que o chute deu a saída dessa chuteira aí. Saiu a chuteira no chute do jogador. Então vamos ao lance completo agora. E Ai, você meu Deus, vai tão entender apreensiva. quanto esse lance é diferente. Está aí a cobrança do pênalti, defesa do goleiro, rebote, Opa. defesa do goleiro, aí sai o contra-ataque. E no contra-ataque aí a gente acelera a imagem, porque vai Vem sair aí. um gol de contra-ataque. Golaço! O gol de contra-ataque, em Caramba. pênalti. Totalmente fora do comum. É, não é muito diferente, surpreendente? muito surpreendente. Bonito de ver, viu, essa jogada? Então. Bonito de ver para o time que E fez olha, o gol, né? isso era um gol decisivo, valia uma classificação. Se o pênalti é convertido, o time de azul seria o classificado. Aí acontece o inverso, né? E o time de amarelo é que leva a classificação. Rapaz, teve um plot twist, como a gente chama. E eu errei. Na minha primeira tentativa, no meu primeiro desafio, errei. Estreia com derrota. Poxa vida, viu? Poxa. Mas fica para a próxima. Ainda tem próximos desafios aí durante a Amanhã? semana. Amanhã? Vou afiar mais aí para tentar desvendar os resultados desses desafios. Ferreirinha, adorei. O que, é que você tem mais para a gente hoje? Bom, Copa do Brasil, amanhã Remo e Bahia, Mangueirão. O Remo, a gente sabe bem o que o Remo está vivendo, né? É um time que está num processo de afirmação dentro do Campeonato Brasileiro, numa ascensão, confiança, empolgação. No Bahia, o cenário é inverso. O Bahia é um time que está em queda de rendimento, uma sequência de maus resultados, com uma pressão muito grande sobre os jogadores, sobre o técnico Rogério Ceni. Rogério Ceni traz para nós uma explicação.
O que eu digo para você é que a gente tem que continuar trabalhando, nós temos que tentar fazer algo de diferente nesse jogo na quarta-feira, porque como você falou, não digo nem pelo calendário, mas é pela honra mesmo, sabe? Pelo prejuízo profissional que nós temos. Claro que menos jogos, menos dinheiro, eu entendo o que você quer dizer, de menos público, menos jogos, é um prejuízo financeiro grande, mas o maior prejuízo que a gente tem é com relação à nossa imagem. Você está fora de uma competição cedo, relativamente cedo, se você não conseguir classificar, e num momento de dificuldade do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos tentar explicar isso que está acontecendo lá no Bahia. O Bahia teve uma sequência muito intensa de jogos de diversas competições nesse começo de temporada. É um time muito forte que estava muito bem até encontrar o Remo. Porque em Belém o Bahia perdeu a invencibilidade na derrota por 4-1, aí passou a ter resultados oscilantes e quando reencontrou o Remo, tomou 3-1 lá em Salvador, aí a barra pesou, porque aí virou, a relação com a torcida virou uma relação de muita pressão. Isso implicou em perda de confiança dos atletas. O Rogério disse isso num outro momento da entrevista, né, que agora os jogadores estão sem confiança, com muito medo, com receio de errar, e isso leva ao erro quando bate a insegurança, o medo de ser vaiado, da pressão que a torcida exerce no dia a dia. E o Bahia está agora naquela da superação, para dar uma resposta para a torcida, tendo que se esmerar, tendo que ser muito valente para esse jogo contra o Remo. Como ele diz, não há o que fazer de diferente, é o que temos e é com o que temos. Então ele está mobilizando os jogadores do Bahia para esse desafio de superação diante do Remo em Belém, nesse jogo decisivo de amanhã, em que o Remo tem uma vantagem que é muito significativa. Temos as imagens do Remo nas suas atividades para esse jogo. O Remo com a vantagem de poder perder até por um gol para levar a classificação. A Copa do Brasil é cheia de histórias de times que ganham a vantagem, deitam na vantagem e no jogo acabam deixando escapar classificação. O Remo já viveu isso em diversas ocasiões. Então, justamente por isso, há dentro do Baenão hoje uma cobrança entre eles, né, entre jogadores, comissão técnica, para que todos se mantenham mobilizados, com a consciência de que o time do Remo precisa jogar sempre no seu máximo, na aplicação tática, no esmero técnico, no esforço físico, para que o time se mantenha em crescimento e conquistando resultados que gerem a afirmação. Passar pelo Bahia na Copa do Brasil significa muito, não só financeiramente, mas também moralmente. Para um time que está vivendo uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, eliminar o Bahia significa demais para o posicionamento do Remo no cenário, sobretudo, do Campeonato Brasileiro. É uma decisão, é assim que os azulinos precisam encarar esse reencontro com o Bahia, mesmo o Remo estando na vantagem. A ideia é ignorar a vantagem e tratar de jogar no máximo das virtudes para ter esse resultado no jogo de amanhã, 21h30, no Mangueirão, estádio lotado com certeza, torcida empolgada. O Remo vai ter toda a energia da sua torcida nas arquibancadas do Mangueirão. Festa bonita, hein? E agora Paysandu, que já tem Vasco pela frente. Pois é, os bicolores embarcaram, né? Temos imagens dos bicolores no aeroporto, aí vivendo esse momento em que o Paysandu vem numa sequência de 5 vitórias na Copa Norte e Série C, é o líder da Série C, está invicto na Série C, vive um momento que é muito especial, que era inimaginável lá no começo do ano, quando o Paysandu, tão modesto, com a sua garotada da base, com contratações nenhuma badalada, mas que vem dando ótima resposta à torcida, principalmente Marcinho, Ítalo e agora Juninho, jogador que está emplacando de uma forma surpreendente no time do Paysandu, um jovem de 21 anos, um artilheiro. E o Paysandu com o Júnior Rocha também, o trabalho do Júnior Rocha dando muito certo, do Marcelo Santana, o executivo de futebol. Então, esse Paysandu que empolga a torcida tem o seu maior desafio da temporada. Encara o Vasco no Rio de Janeiro,
e o Vasco já começa ganhando por 2-0. E o Paysandu trata de se manter na Copa do Brasil, ou no mínimo, e eu acho que esse mínimo é o ponto, ter uma atuação digna, trazer um resultado digno de um time que faz uma grande campanha na Série C. Classificação ou não, isso é uma consequência. A causa do Paysandu é essa, é jogar com dignidade diante do favorito Vasco da Gama. E com a presença de bicolores no Rio de Janeiro. Não tenha a menor dúvida disso. É isso aí, Ferreirinha. Muito obrigada. Obrigada a você também pela audiência. Eu fico por aqui. Até amanhã.